Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui uma série de lives. É muito bom ter esse espaço, ter esse momento, a gente poder bater papo, a gente poder falar sobre N coisas, a gente poder prestar um serviço bacana, trazer boas informações, trazer conteúdo de relevância. E hoje eu abro aí uma série, então, de lives, e hoje eu abro com chave de ouro, né? Na verdade, a gente tem um convidado aí mega bacana, mega especial, e vou trazê-lo, e daí eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Chamar meu amigo Edson Demétrio, vem conversar aqui, que é bom demais ter você. E aí, meu querido? Você está bem, Pri? Antes de tudo, obrigado aí pelo carinho. É um grande prazer poder participar aí com você. E, na verdade, quando eu digo que é somente um carinho, na verdade, eu tenho certeza que esse carinho não é somente meu, né? Então, obrigado aí pelo convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável, como todas as outras sempre foram. Isso aí. Gente, a gente tem uma história, né, Edson? Assim, primeiro te agradecer aí, mega gratidão pelo tempo. Eu sei que a tua vida é super corrida, eu sei que você tem pouquíssimo tempo, né? E então ter você aqui com a gente é um privilégio e super obrigada, tá, por estar aqui e por a gente poder dividir aí um papo, né? Bater um papão aí, conversar juntos. Olha lá, nossa turminha já está entrando lá, o Vitor, show de bola do ADS, a turminha da análise de sistemas, né? Deixa eu falar um pouquinho então sobre o Edson. Bom, o Edson, não vou falar o tempo, porque somos super jovens, não vale entrar nesse mérito, né? Aqui é moçada, mas o Edson eu conheço desde tempos de Uninove, então demos aula juntos na Uninove, foram tempos muito bons. Depois na Brás Cubas, a gente também teve aventuras lá juntos, e agora na FATEC. Então, assim, é uma amizade de longa data e uma admiração que eu tenho pelo Edson incrível, que é confirmada aí pelos alunos, pelos colegas, é um cara mega do bem. Falar um pouquinho o que, que ele é advogado, ele é administrador, ele é profissional de marketing, ele é de comunicação, é um docente show de bola. Eu sou super fãzoca desse professor show, parceirão, né? A gente inventa as coisas malucas, ele topa na hora. E é muito bom, sabe, Edson, a gente dividir as loucuras, assim, do bem, né? Com pessoas que falam, vamos, né? Vamos, a gente tem uma causa muito forte, a gente vai falar dela aqui, né? E a gente tem um grupo, eu, ele, uma outra colega também amada, que é a Lívia, que se chama Um Dia Isso Aqui Vai Virar um Negócio. A gente tem um grupo no WhatsApp. Então, a gente gosta de juntos pensar fora da caixinha. Mas eu vou deixar o Edson se apresentar, ele é o convidado, eu falo pacas, ele também, então nós vamos dividir aqui, mas eu vou deixar ele brilhar aí, o brilho é teu, é o professor mais legal e criativo do mundo. Eu assinei na live porque os alunos me falaram, tá? Não é, tem testemunhal. Edição, fala de você e que bom estar com você, mesmo que virtualmente. Bom, antes de tudo, Pri, obrigado aí por todo o carinho dos elogios, mesmo sabendo que nem tudo é verdade, para não dizer que tudo é mentira, né? Senão você ainda vai passar por mentirosa aqui na nossa live, mas o carinho realmente é muito recíproco, né? Eu acho que o que os nossos alunos têm dito aí a nosso respeito não é melhor a gente não considerar. Vai que, de repente, eles só precisavam de nota, né? Assim, estou vendo que já tem uns alunos aí na live, provavelmente deve ser nota. Então, não vamos falar dos alunos. Mas é verdade, né? Então, eu já sou professor, né, no ensino superior já há alguns anos, eu tenho a oportunidade ainda de fazer bastante consultorias, bastante ações relacionadas à área da educação, além da minha vida profissional, né? Então, algumas grandes consultorias com alguns grandes parceiros que eu tenho muito orgulho, né? Inclusive, acabei de ver que um deles acabou de logar aí, o Pedrão. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. O Pedrão está aí representando a empresa dele, uma empresa sensacional que tem uma tecnologia que eu vou fazer até, se ele me permitir, vou fazer uma abordagem aqui. Mas o mais importante é o que a gente tem para contar hoje para vocês. A gente tem que contar hoje para vocês que é necessário sair da caixinha, né? Há um pensamento na área do marketing que diz que o que era ontem não é hoje, muito menos vai ser amanhã. Então, essa mutação ela é constante, essa mutação ela é necessária, e o mais importante é a gente saber para que lado mudar, né? Não adianta apenas mudar se a gente não mudar para o lado certo, mudar da melhor forma. Então, a nossa brincadeira tem que ser no sentido de qual caminho nós vamos seguir a partir de agora, né?
Então, eu tive a oportunidade quase agora, e acabei de falar do Pedrão aí, do Eduardo. O Eduardo, ele é o representante da PSA, é uma empresa que ela tem um sistema de tecnologia muito legal, que, assim, entre as diversas linhas de produtos que eles têm, o Edu me mandou alguns links hoje, obrigado pela colaboração, Edu, que ele falava lá sobre tecnologia, sobre a inteligência artificial, que é um negócio que essa é a realidade do momento, essas são as principais mudanças que a gente tem visto no mercado, né? Então, entre as tecnologias que ele tem, uma das tecnologias é de reconhecimento facial, mas é baseado em temperatura, né? Ele identifica a temperatura do corpo. Olha que maluquice, até quase agora a gente estava falando que as empresas precisavam produzir. De repente, a gente entra no cenário que as empresas precisam entender se o seu funcionário ele está passando por algum problema, se tem algum tipo de contaminação, e hoje as pessoas estão medindo a temperatura para saber se ele está em estado febril. Parece loucura, mas daqui a pouco na nossa brincadeira a gente vai entender qual a importância disso e por que as empresas já estão pensando nesse sentido. Eu já estou me empolgando aqui, você nem vai me dando corda aí logo no início, eu já começo a falar sobre um monte de coisa e eu nem sei de fato o que a gente precisa começar dizendo. Para que a gente comece a nossa brincadeira aqui, Pri, você me permite, antes de falar do DACEA, que é um núcleo aí da nossa querida FATEC de Mogi das Cruzes, que é um núcleo de apoio, né, aos alunos do agronegócio, é um núcleo de apoio à carreira. Então, eu já queria, também falando aqui em nome do NACEA, agradecer por essa oportunidade, porque um dos nossos objetivos dessa live, talvez não o principal, porque eu acho que nem vai ter um principal, mas a gente conseguir mostrar para as pessoas o que elas precisam mudar para se enquadrar nesse novo cenário. Nesse novo cenário que eu vou chamar de cenário pós-Covid, né? Eu não sei nem se esse termo, eu estou me apropriando do termo de alguém ou não, mas são as informações mais básicas, eu acho que mais pertinentes, que a gente vai ouvir aqui durante a nossa live. Mas vamos lá, Pri, começa me perguntando aí o que tem de mais legal para falar disso tudo, e aí eu vou desenrolando aqui o resto. Fechou, parceiro. Olha só, Edson, eu tô aqui você falando, eu pensando, e na verdade é uma delícia estar nesse papel assim de ouvinte, de audiência. Eu curto demais, né? Eu acho que a gente vai ter oportunidades com essas aulas online e tal. Vou trazer um pouquinho para nossa praia de educação e depois a gente leva para outros negócios também, tá? Então, assim, olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para sair da caixinha enquanto professor, e aí já estou te fazendo um convite. Por exemplo, eu pensei em duas possibilidades, né? A gente entrar semana que vem, que a FATEC já deu as nossas férias, logo na primeira semana ali da pandemia, e a gente está voltando de férias agora, a gente está em treinamento e volta para a sala de aula online, né? Presencial, virtual, né? Não é EAD, não é ensino à distância, na verdade, a gente está presencialmente, só que de uma forma remota. E aí, Edson, o que eu pensei? Aí eu estou te fazendo o convite. Eu acho que assim, a gente primeiro, saindo da caixinha, chegar agora na sala online e perguntar para essa galera, perguntar para os nossos alunos, para os nossos amados alunos, né, que estão aqui em peso, como que eles estão, né? A gente está assim num momento inédito de tudo que a gente for ver de história, de acontecimentos, nunca existiu uma coisa dessa. Então, eu penso que a gente sair da caixa hoje numa sala de aula, Edson, perguntar para eles como que vocês estão. Falem de vocês, vamos escutá-los, vamos acolhê-los, vamos abraçá-los, mesmo que virtualmente. Eu já acho que isso é uma forma da gente sair, porque a gente já vem, né, naturalmente pilhado, a matéria, o conteúdo, o que eu vou dar, o que eu vou fazer, o que é isso, o que é... Não, vamos ouvir. E aí eu transponho isso para os negócios, vamos sair da sala de aula enquanto, né, não como empresa, mas para um negócio. Será que as pessoas estão ouvindo seus clientes? Né? E um outro convite que eu faço vamos entrar na sala de aula juntos, Edson, e ouvir juntos essa galera e trocar um belo de um papo. Não, mas dois professores em sala de aula? Sim, dois professores em sala de aula, ouvindo a galera, escutando, sabe, os anseios, as perguntas, o que eles estão sentindo. Fica já o nosso convite para sair da caixinha e fazer isso em sala. Agora é contigo. O que você acha e como a gente pode fazer essa transposição de sair da caixa para outros negócios? Ô, Pri, é tão sensacional o que você está falando, porque você consegue, numa simples abordagem, falar tanto da área acadêmica quanto da área de negócios. Se você me permitir, eu vou fazer essa vinculação. Aqui você está falando de família, você está falando de tudo, aqui você está falando de amor, né?
Falando em amor, a nossa querida professora Lívia está por aí. Obrigado, Lívia. A gente fala em amor, você aparece, e com certeza isso não é coincidência, né? Mas é muito fácil falar isso. Eu acho que a nossa percepção, e essa é uma das características que o novo profissional do mercado, ele está sendo, que a gente consiga ter mais empatia, que a gente consiga se colocar mais no lugar do outro, né? Então, você começou me perguntando como que nós vamos fazer para poder chegar lá na sala, dentro da casa dos nossos alunos, dentro da casa da nossa família, mas também dentro da casa do nosso cliente, bater na janelinha dele lá, bater na câmera do celular, na câmera do computador e falar, pô, você me permite entrar na tua casa, você me permite invadir o teu espaço. Então, a gente está falando de empatia. Eu abro uma breve observação aqui. Existe um estudioso chamado Daniel Goleman, que eu acho que ele é um dos principais percursores quando a gente fala sobre coeficiente emocional, né? Por muito tempo, a nossa sociedade ela foi motivada, principalmente na área empresarial, e muitas vezes nós, na vida acadêmica, conduzimos os nossos alunos para isso. Ó, você tem que ser bom, você tem que ser tecnicamente bom, você tem que ser tecnicamente bom. Coeficiente intelectual, você tem que ser inteligente, você tem que ser inteligente. E as empresas, de um tempo para cá, já começaram a perceber que essa inteligência não necessariamente é inteligência intelectual, né? A capacidade intelectual do indivíduo. Porque isso é possível modelar, isso a gente consegue fazer as nossas lapidações. Mas, em contrapartida, a capacidade de lidar com as emoções é a parte que a empresa ela não consegue preparar o profissional para isso, né? E o aluno em sala de aula, o professor do outro lado aqui fazendo a transmissão, o consultor fazendo a transmissão, sei lá, os executivos fazendo essas reuniões, a todo momento o que a gente mais percebe é que essa necessidade de empatia é uma das ferramentas que vai ser necessária para o novo profissional. E aí eu digo isso porque hoje, antes da pandemia, inclusive, as empresas já estavam bastante tendenciosas para resolver os seus problemas durante os seus processos, na conversa mesmo, né? No tato com os seus sentimentos, no tato com a recepção dos seus clientes. Isso é tão verdade que hoje as empresas, quando ela monta lá um sistema de comunicação com o seu cliente, seja via saque, seja via WhatsApp, seja qualquer forma, ele recebe o cliente, muitas vezes sem protocolo, muitas vezes sem ter aquele roteiro, que é um roteiro pré-definido. Então, a gente já diz que a pessoa que está do outro lado da linha, ela precisa ter empatia, ela precisa se colocar no lugar do outro. É lógico que essa é uma condição que vai exigir dos profissionais também outras posturas, como, por exemplo, vai exigir que ele tenha autonomia, que ele tenha uma capacidade de tomada de decisão, que ele seja multifuncional. E aí nós estamos falando das novas características do profissional do mundo moderno. É uma condição que ela vai se aflorar agora muito mais rápido com a aplicação dessas novas ferramentas tecnológicas, mas já é uma realidade. Sendo mais objetivo ao que você me perguntou. Então, como que nós vamos entrar na sala de aula e perguntar para o aluno como você está? E aí eu vou reformular um pouco a tua pergunta. Como que nós vamos entrar na casa das pessoas? Como nós vamos entrar na vida das pessoas e perguntar como eles estão? E a resposta vai ser simples. Nós precisamos ser mais humanos. Nós vamos ter que trabalhar muito mais com o nosso coração, a gente vai ter que olhar para aquele outro e saber que ele é cheio de limitações, cheio de deficiência, guardar um pouquinho daquela nossa prepotência, eu sei, eu conheço, eu sou sensacional, eu sou maioral. E, na verdade, a gente o tempo inteiro aprende, né? Eu acho que quanto mais humilde na nossa capacidade de ouvir o outro, de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, mais aprendizados a gente carrega para a gente. Então, eu acho que quando nós entrarmos na sala de aula, é reconhecer a nossa necessidade de poder se colocar no lugar do outro, e aí tudo vai fluir de uma forma muito mais simples, a troca vai acontecer de uma forma muito mais natural. Talvez a tua pergunta, desculpa, Pri, mas assim, talvez a tua pergunta seja, Edson, já entendi que para a sala de aula esse é o caminho, e para a empresa? Hoje eu recebi aqui na minha casa, né, eu não sei nem se ele está aí, um cliente, um dono de uma empresa, o Renildo e o Johnny, né? O Johnny e o Renildo se tornaram amigos pessoais, não só mais clientes do meu escritório de advocacia, mas se tornaram meus amigos pessoais, e é por isso que eu recebi eles aqui em casa. E a Dipico deles são dono da Tres Company, é uma empresa da área, é um comércio, mas que eles fazem reforma de malas de viagem, uma empresa bastante consolidada, inclusive, no mercado. E aí eles vieram até mim e falaram assim, Edson, eu não sei o que eu faço com os meus funcionários. Eu falei, manda embora. E aí, eu mesmo, naquele momento, eu não produzia a empatia necessária. E aí eu tomei uma baita de uma lição, né? Porque para a gente, isso no papel de advogado, as coisas, elas são muito óbvias, elas têm que ser muito claras. E ele me falou, Edson,
mas eles não vão ter emprego, agora está faltando emprego. Eu falei, mas você vai ter condições de pagar? Ele falou assim, não. Aí eu falei assim, então, a gente tem que mandar embora. Ele falou assim, qual é o plano que eu tenho para fazer com que eles sofram menos? E aí foi na hora que me deu o estalo, eu falei, ele está produzindo empatia. Era isso que eu precisava ter tido desde o início, mas como o tempo inteiro a gente está aprendendo, e mais uma vez eu tive a oportunidade de aprender, então eu acho que a empatia é a chave para todos os negócios. Receber o cliente na minha casa, eu tratar o cliente como se ele fosse um ser humano, tão simplório quanto qualquer outro, eu tratar o funcionário dele com o mesmo respeito que eu trato o dono da empresa, a pessoa da limpeza. Então é isso. Talvez não deveria se chamar empatia, talvez devesse se chamar humanidade. Verdade, verdade, Edson. Você sabe que você está aí falando, né? E eu estou aqui também, a cabeça a milhão, né? Eu penso, puxa vida, quando a gente é mais humano, é mais ouvinte, a gente presta mais atenção, atenção plena, verdadeiramente a gente está ali, né? Eu quero estar aqui com você e com essa galera toda aqui que está mandando beijo, boa tarde. Só gente amada, o Aníbal está aqui, nosso parceiro professor de Unir 9, a Lívia, e um monte de aluno bacana, um monte de gente amiga aqui, e aí é uma delícia, né? Dá vontade de sair beijando a tela, né? Mas assim, né, Edson, percebe que quando a gente faz isso e a gente humanamente, individualmente, representa uma marca, e vamos colocar aqui no nosso caso, a gente representa a marca Fatec, e faz questão que a Fatec seja esse lugar acolhedor, esse lugar de dar escuta, de dar voz ao aluno, faz toda a diferença para a marca. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é o DNA da marca. E o que forma o DNA da marca não é lá o prédio, não é a cadeira, não são as paredes, a estrutura, o computador, o multimídia, o telão. Somos nós, somos pessoas, somos professores, a secretaria, a diretoria, a gestão. Então, quando a gente fala vamos ser mais humanos, vamos acolher, vamos abraçar, a gente está representando essa marca e a FATEC é assim, e porque nós somos assim. Então, é nesse sentido que eu falei, para muita gente que me vendeu hortifruti aqui, delivery em casa, pastel, que me trouxe delivery de comida, quando eu pensar numa categoria, eu vou pensar em você. Eu vou pensar na sua marca, na sua postura, no teu acolhimento, na tua preocupação em, puxa, mas eu não quero pegar comida aqui porque meus pais são um grupo de risco. Não, calma, eu vou dar um jeito, eu vou chegar aí. Então, assim, essa empatia. Olha que momento, apesar de tão triste, por conta da doença, por conta do sofrimento, por conta do que as pessoas estão passando, mas que oportunidade de a gente se humanizar, da gente ser solidário, da gente pensar no outro, da gente entender que não é o que acontece lá na China, nos Estados Unidos ou na Itália, mas não é aqui. Tem tudo a ver. Nós somos uma corrente de relação, né? Uma engrenagem de pessoas e que pega sim. Então, será que isso não veio para mostrar, né, Edson, que se a gente não pensar no outro, não faz sentido, cara, não faz sentido estar aqui. Eu fico pensando em tantas coisas assim que, nossa, eu tenho até que respirar para dar uma baixada. E a gente sempre falou isso, Edson, não é de hoje. Eu, você, a Lívia, Aníbal e uma galera aí, a gente sempre falou sobre tudo isso, né? E agora é hora da gente, mais do que nunca, pôr em prática, e eu acho que, assim, essas lives, muito gostoso, saudade dele, mas é para transmitir o que a gente, em sala de aula, a gente traz há muito tempo, e agora é hora de colocar o marketing de relacionamento ao seu mais pé da letra, né? É entender o cliente, ouvir o cliente, é perceber, na verdade, se antecipar a ele, e quando eu penso em alguém, eu penso naquela instituição, naquela marca, naquele fornecedor, enfim. E se não for assim, os hábitos vão ser muito diferentes, né, depois disso. E, por exemplo, eu vou me acostumar a receber hortifruti delivery. Olha a abertura de um novo canal, olha a abertura de uma outra possibilidade, né? Então, puxa, só que a gente tem que prestar atenção, né, Edson, em tudo isso. Não adianta estar no automático. O automático não rola mais. Ô, Pri, tudo que você está falando ele é tão verdade que me faz lembrar situações que são simples, né? E basta a gente ver a simplicidade de todo o carinho que a gente está sendo tratado aí.
Estou vendo muitos colegas pessoais nossos, estou vendo alguns clientes meus aí já aparecendo, alunos então, né? Ele disse que mandaria um beijo. Só que além de dizer que eu mandaria um beijo, não se esqueçam que nós vamos ter aí o sorteio, vamos sortear 2 sogras aqui, né? Uma delas é a minha. Vocês vão ver que delícia vai ser, não é? E também a gente vai sortear o salgadinho de cebola sabor chulé. Então, ó, vão se preparando que de fato vai ter o sorteio, né? Ô Pri, quando você falou da necessidade de ouvir, e eu acho que esse talvez seja a primeira chave de sucesso para essas pequenas empresas pensar fora da caixinha e sair do seu contexto atual. Hoje, o cliente, isso é muito mais difícil para as grandes empresas e muito mais fácil para a pequena empresa. O cliente ele quer uma personalização, ele quer receber um carinho especial, ele quer se sentir carregado nos braços. E isso, muitas vezes, ele é muito custoso para uma empresa grande, porque ele tem uma grande estrutura, e às vezes nem todos os profissionais têm competência para se flexibilizar, a ponto de atender essa necessidade do cliente. Só que o cliente hoje, ele vive de relacionamento. E esse relacionamento é que permite, quanto mais próximo, maiores são as oportunidades que eu vou ter de permitir com que aquele serviço, com que aquele produto eu consiga entregar para ele personalizado. E quando eu falo de entregar um produto personalizado, eu não estou falando somente de entregar o bem que vai ser consumido, mas o cliente ele entende como produto a forma como ele vai ser tratado, o respeito como ele é condicionado. E aí, eu queria dar um exemplo real, né? E é claro, se você me permite falar aqui o nome da Uninove, a Uninove fez um negócio que, no meu ponto de vista, foi genial. Eles tiveram um pensamento muito brilhante em entregar lá para cada profissional, para cada professor. Eles entregaram o celular e entregaram, além do celular, entregaram lá a internet com velocidade de banda larga, muito mais veloz do que essa internet que eu estou usando aqui com vocês, para que o professor pudesse ministrar as suas aulas. Agora eles criaram uma ação de entregar para o aluno um chip com internet de banda larga. Então, todo aluno lá ganha lá um chip com 5 GB de internet de banda larga para que ele consiga assistir. Isso é um lado de humanização que muitas vezes nós não enxergamos. Vai parecer loucura, mas a gente está vendo agora empresa, sei lá, Ambev fabricando álcool em gel para doar para hospitais, não é? A gente vê alguns tipos de ações assim, que as empresas elas estão produzindo empatia. Isso me faz lembrar que a empresa não é somente um prédio. Isso reflete no resultado da própria empresa, porque o cliente ele percebe. O cliente, ele muitas vezes, ele é agraciado em nome de outro. Olha, não fez para mim, mas fez para alguém que eu conheço, por isso eu vou dar muito mais valor. E o nome disso é relacionamento. Por muito tempo, nós tivemos um conceito dentro do processo de relacionamento, que a fidelização de um cliente era manter o cliente pelo máximo de tempo possível comprando de uma empresa. Mas esse conceito se mudou ao longo do tempo. Hoje a gente entende que fidelização é fazer com que o cliente mantenha pelo máximo de tempo possível comprando da empresa, ainda que compre de outras empresas. Porque às vezes o cliente ele não quer ficar à mercê de um único fornecedor, ou então ele quer poder variar o tipo de serviço. Mas todas as vezes que aquele cliente se sentir bem tratado, ele não tem motivo para buscar o outro. O outro passa a se tornar o plano B. Então vamos lá para a primeira chave de sucesso, que quando a gente fala em chave de sucesso, a gente vê demais, né? A nossa live vai bombar, daqui a pouco vai passar aqui o número de usuários que estava lá na live da Marília Mendonça. Então, anotem, primeira chave de sucesso, lembrar que os nossos clientes, eles precisam ser ouvidos. E se você não tiver condição de ouvir o teu cliente, você vai ter que criar mecanismos para que possam te auxiliar nesse processo. Então, hoje nós temos, por exemplo, a inteligência artificial, ela está dominando o mundo de uma forma em geral, né? A globalidade das ações de inteligência artificial, ela tem absorvido tanto uma rede social quanto um equipamento que vai salvar uma vida. Então, um exemplo, hoje nós temos alguns robôs, né, que eles são chamados de chatbot, que eles vão lá, atendem o cliente. Então, aquilo ali é uma forma de você permitir. Muitas vezes o cliente ele não sabe. Quando bem programado aquele chatbot, o cliente ele nem percebe que está falando com um robô, e aquela talvez seja a primeira forma de falar com o cliente. A primeira forma de ouvir o cliente. Se você não tiver ouvidos para que você consiga ouvir a todos os clientes, você precisa criar mecanismos para conseguir, pelo menos, amenizar e o cliente se sentir ouvido, e depois você fazer essa filtragem daquelas informações que são mais pertinentes para o teu negócio, para que o teu cliente fique mais satisfeito e que tudo isso vá se tornando numa grande chave de sucesso. Então, eu acho que essa seria a nossa primeira lição. Se me permite ainda, até de forma antecipada, Pri, a gente também precisa já falar, porque vinculado a isso tem uma segunda grande lição. A empresa que hoje não está preparada para estar no meio digital, essa empresa ela não está mais preparada para estar na vida de qualquer cliente. O cliente ele aprendeu nesse período de Covid
que alguns anseios dele são resolvidos sem que ele precise sair de casa. Esse é o fator comodidade que todo cliente espera. E além da comodidade, a facilidade. Eu fico vendo, parece sacanagem, mas às vezes eu estou aqui com a minha esposa, a gente está lá assistindo TV, e aí o controle remoto está do braço do sofá do outro lado. Alguém vai ter que levantar para pegar aquele controle remoto. Mas os caras desenvolveram agora um aplicativo para celular. O celular é quase que meu coração. Se ele se arranca o celular de mim, eu morro, né? Então o celular está sempre na palma da mão, eu aciono um aplicativo e eu consigo mudar de canal, consigo baixar. Nós estamos falando de inteligências. E são inteligências, essa especificamente é uma inteligência tecnológica, mas não artificial, né? Mas são inteligências que a empresa que não conseguir se adaptar a esse cenário, ela vai acabar morrendo, porque o meio social exige que o digital já esteja inserido. Isso aí, e Edson, sabe o que eu acho muito legal? É a gente poder. Eu estava até conversando com outro colega professor ontem, né? E a gente falou: puxa vida, tá muito nessa, ou é economia ou é saúde, né? Ou é isso ou é aquilo. Caramba, será que não pode ser isso e aquilo, né? Então, quando você fala aí o meio digital, não tem jeito, né? É inevitável e agora a gente ensinou o consumidor a consumir via digital. Mas, de repente, compra digital, entrega offline, entrega na loja, você tem multicanais. Por exemplo, você vê, mas eu preciso dispor de um aplicativo, eu preciso dispor. Às vezes não, dependendo do tamanho da empresa, se for muito bem as grandes, muitas vezes tem para bancar ali um chatbot, um robô, né? Consegue. Agora, a pequena, às vezes é o próprio WhatsApp. WhatsApp em que você se relaciona, em que você faz uma gestão ali da sua comunicação, né? Entende melhor, mas você percebe que, sair fora da caixinha, e aí quando a gente põe esse tema, né, como nosso papo de hoje, parece uma coisa estrondosa, uau, é simples, ouça o cliente, ouça o aluno, ouça o fornecedor, quer dizer, eu ouvi, então assim, olha a primeira fala aí, a primeira chave de sucesso, né, como você disse, a primeira pulada fora da caixa, é simples, Edson, não exige grandes, mas a gente está querendo ir para o elaborado, para o sofisticado e tal, e não está fazendo a lição de casa básica. Como que a gente, né? Às vezes uma crítica de um cliente, isso a gente sempre falou em aula e continua falando, a crítica do cliente, a gente está tão automático, a gente está tão condicionado que a crítica ela é um feedback, é um presente. Então, de repente, aquele aluno, muitas vezes, que fala, olha, a tua aula não tá bacana, viu? O teu slide, puxa, essa foi a minha primeira grande lição na Uninove, né? Quando eu cheguei para dar aula lá, eu nunca tinha dado aula, os alunos falaram, olha, professora, a gente achou você muito legal, só que a gente está com abaixo assinado aqui para levar para o coordenador, porque a sua aula, a senhora lê muito slide. Eu nunca tinha entrado numa sala de aula. Eu tinha 60 alunos, Edson, análise gerencial. Eu peguei aquele abaixo-assinado, olhei para ele, sentei na mesa, né, e falei, gente, o que eu preciso melhorar? Né? Aí eles falaram, olha, professora, era uma matéria que não tinha nada a ver com a minha formação. Assim, eu cheguei para pegar aquela janela de sexta-feira, segundo módulo, que você sabe bem quando a gente começa, e aí eu falei, gente, me fala o que eu preciso mudar, o que não está bacana. E eles começaram a falar, né, e não batia com a minha praia. O que eu fiz? Eu falei, eu vou poupar vocês, me dá esse abaixo-assinado, ouvi tudo que eles tinham para falar, né? Acolhi, levei o abaixo-assinado, eu falei, eu mesma vou entregar para o coordenador e vou conversar com ele. Aí aquelas histórias de que sempre tem um anjo na tua vida, era o professor Ronaldo, e eu falei, professor Ronaldo, não está rolando, os alunos fizeram um abaixo-assinado, eu vim entregar para o senhor, porque não estou bem mesmo, e eu acho que não. Obrigada pela oportunidade. Meu, foi muito sensacional. Aí ele falou para mim, não, Priscila, vamos pensar aqui alguma coisa mais relacionada à sua área. Me deu uma puta força, trocou disciplina com outro professor, e aí eu fui dar aula de marketing, eu dava aula de sistemas de informação, cara, né? Aí eu aí cheguei na turma, falei, gente, eu vou continuar com vocês com outra disciplina, mas me ajuda, né, a melhorar. Eu nunca realmente, assim, eu sou novata de sala de aula. Meu, falei a verdade, né? E aí eles me ajudaram, isso foi em 2002, eu tenho amizade com essa turma até hoje, e empiricamente eu aceitei aquele feedback porque não tinha outra coisa a fazer, era ouvir, entender que aquilo era um presente, né, que o feedback sempre é um presente, aí fui fazer mestrado, eu falei, não, preciso fazer mestrado, preciso
adequar, melhorar e aprimorar, né? E a gente, às vezes, é muito armado para crítica. Puxa, alguém que te critica, não, você quer justificar, você quer falar que não, você quer pôr a culpa em alguém. Cara, acolhe e melhora. É muito bom, né? Então, quando alguém fala, ó, você precisa melhorar aqui, ó, aqui não tá tão bacana. Então, esse olhar, eu acho que poderia ser também uma segunda dica. Olha, aceita aquilo, acolhe, vê onde pode melhorar, onde talvez seja algum ponto que o cliente deu uma cismada, filtra, né? Mas vamos ter um outro olhar para essa consultoria grátis que o cliente faz para a gente, né, Edson? Mas tem que ter bastante humildade. E quando eu contei essa história para o meu marido, ele falou assim: Pri, você chorou? Eu falei, não, eu quase chorei, mas não chorei. Eu falei, não, deixa eu me manter aqui, né? A classe foi tão bacana comigo, e eu pensei em parar de dar aula aquele dia. Eu falei, não, isso não é para mim. E, no entanto, o professor Ronaldo foi maravilhoso, e aí segui, e no fim a coisa foi bem, né? Foi melhorando, claro que devagarinho. Mas eu acho que também ouvir e aceitar e receber esse feedback, né, Edson, é bem legal. Mas tem que ter aquilo que você falou, uma super humildade e vamos embora, e vamos aprender juntos, né? E mais do que isso, você acabou de nos contar talvez o que seja a terceira chave do sucesso, né? Muitas vezes nós ouvimos os nossos problemas, nós reconhecemos os nossos problemas, e aí o que a gente precisa, além de ouvir sobre os problemas que nós temos, é apresentar a solução. O cliente, ele é movido por solução. O cliente não compra mais um produto. Então, o cliente, ele chega lá, um exemplo, eu tenho um problema que todas as vezes que eu saio na chuva, eu molho o bico do meu sapato. O cliente, ele não quer um guarda-chuva, ele quer a solução para que o bico do sapato não molhe mais, não importa se vai ser com ou sem guarda-chuva. Então, nós precisamos entender que o cliente, ele sempre quer uma solução. Eu sei que vai parecer loucura, eu, no papel de advogado, nem deveria fazer isso. Eu acho que só tem uma pessoa desse mundo que gosta mais de dinheiro que o advogado, que é a minha esposa. A minha esposa, ela gosta muito mais de dinheiro do que qualquer advogado, né? Mas, mesmo a minha esposa, às vezes eu recebo alguns clientes e o cliente, ele me conta lá uma história e ele fala, tá, doutor, quanto você vai me cobrar? E eu falo assim, não vou cobrar nada, isso você pode fazer sozinho. E aí eu tenho alguns amigos que os caras falam, você é maluco, você vai ficar dando consultoria de graça, você vai ensinar para o cara como resolver o problema. E aí eu digo, às vezes ele só queria um abraço. E quando eu digo que ele só queria um abraço, quem é abraçado nunca mais se esquece. Quem é abraçado, ele sempre volta. Porque aquele cara, ele não queria contratar um advogado, ele queria a solução do problema. E todas as vezes que ele precisar da solução do problema, ele vai me procurar. Eu vi quase agora que tem um amigo aí, o Flávio, né? O Flávio está participando, ele está na live aí, o Flávio agora está nos Estados Unidos. E o Flávio, ele está fazendo a parte de marketing de uma instituição religiosa, né? Então, ele saiu daqui para fazer esse projeto. Ele já teve 2 ou foram 3 empresas aqui no Brasil. E aí, todas as vezes, ele fala, pô, Edson, você sempre me ajuda, você sempre me faz as perguntas, cara, você nunca me cobra, e eu digo que você sempre volta. O mais importante é você saber que no momento certo, quando tiver bom para você, quando tiver bom para mim, eu vou receber. Só que daí ele vai me indicar cliente, ele vai lembrar que eu consigo resolver o problema simplesmente porque eu soube ouvir o que ele tinha para me dizer. E muitas vezes saber ouvir o que o cliente tem para me dizer é justamente essa crítica, né? Então, eu abro os meus ouvidos, mas eu trago a solução para o problema. Eu acho que talvez essa é a terceira solução, que as grandes empresas, elas já estão preparadas para todo esse sucesso, para apresentar essa solução, mas por causa da sua estrutura e muitas vezes do sistema burocrático, a micro e pequena empresa, ela sai na frente porque ela é desburocratizada. E ela consegue resolver isso de uma forma muito mais simples. Aproveito até, Pri, acabei de ver aí que o professor Caio, né, gente boníssima, mestre do empreendedorismo, está acompanhando a gente aí. E, de repente, e aí eu falei do professor Caio porque eu tive essa oportunidade no período que eu trabalhei com ele, de receber algumas empresas e poder ouvir o que essas empresas tinham para propor e a gente apresentar a solução. A gente chama isso de processo consultivo. Talvez aquela denominação de vendedor que muitas empresas utilizavam, que eles agora chamam de consultores de vendas, isso não acontece por acaso. Isso acontece porque o cliente, ele não quer mais saber do problema, ele só quer saber da solução do problema, e muitas vezes você precisa ouvir ele. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, mas fazendo a coisa errada, porque você não deu a oportunidade de ouvir o que o cliente tinha para te dizer. Pois é. E, Edson, você sabe que a gente, olha só, a gente está falando de várias soluções, né? E na maior parte delas, elas não são de alto custo, né?
Percebe que, até acho que o Cláudio aqui comentou, o simples, né? O menos é mais. Então, esse retorno sempre batendo aí na nossa, né, na nossa porta e mostrando que, cara, sair da caixa, às vezes, é o que você falou, é dar um abraço, né? Como assim? É isso, é humanizar a relação, é dar um abraço, é dar escuta, é de repente mandar um mimo, sabe? Um mimo, uma mensagem, não tem custo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, né? O que as pessoas querem, o que as empresas. Que nem o caso do Nubank, né? Vamos pegar o Nubank aí, um exemplo que, puxa, promete muito, né? Uma startup que já não é mais startup, que está num outro patamar, e você falou das grandes, lentas e tal, que precisam rever, precisam trazer essa cultura startup, a agilidade, o método, né, que faz a coisa acontecer. Ela traz um saque lá todo humano. Você liga lá, eu mando mensagem, oi, Pri, como que você tá? Você falou, opa, né? Peraí. Então, você vê que interessante essa mescla, né, enfim, de estratégias para realmente humanizar as coisas, e esse é sempre o foco, né? E muitas vezes se perde, né? A empresa ela se perde aí, ela esquece da proposta de valor atual, né? Lá da origem. Então, eu fiz um e-book agora, né, pelo VOC, que é o projeto que a gente está um movimento aí, Vamos Ocupar a Cidade, e que falava de dicas para a sobrevivência dos pequenos negócios. Então, uma delas é essa coisa de revisitar a sua proposta de valor. E quando a empresa começa, e aí a gente fala para o empreendedor, né, ela começa sem uma proposta de valor, mas ela começa porque, ai, deixa eu fazer alguma coisa que dá dinheiro, ela se perde agora. Por quê? Porque tem que ter uma proposta de valor. Você tem que. Para que você nasceu? Para que aqui veio a sua empresa, né? Qual o propósito? Qual é a dor que ela cura, né? Qual é a oportunidade ali bacana no mercado em que tem um cliente ali sofrendo, tem uma demanda não atendida. Quando ele retornar isso, ele vai achar outras soluções, né, Edson? Então, eu penso que mais do que nunca é a gente revisitar o que a gente está oferecendo. Né? Então, o que é o papel do professor na sala? É dar conteúdo, é dar prova? Não, é a formação de um ser. E a formação de um ser, no momento desse, tá junto, é se abraçar, é outra coisa. Olha que, puxa vida, é revisitar mesmo a proposta de valor do ensino superior, do médio, da graduação, do ensino básico, né? Eu estava vendo a minha filha tendo aula online, e aí quando a professora abriu, foi aniversário dela, ela fez aula online no aniversário, né? Normalmente tem o bolo na aula, tudo aquilo, abraço dos amigos, né? A gente leva o bolinho com o desenho preferido, e ela fez 10 anos dentro da sala online. Aí a professora, uma querida, trouxe os dois gatos para cantar parabéns na tela. Sabe que a paixão dela é gato. Então, trouxe os dois gatinhos de estimação e cantou parabéns com a classe lá no Classroom com os gatos. Ela, ai, mamãe, não tinha presente melhor. E aí extrapola. Ah, eu queria um bolo, eu queria presente. Não, os gatos da professora cantaram parabéns para mim. Putz, cara, né? Olha que não tem. Quanto custou? Custou a sensibilidade, o olhar, custou o cuidado, percebe? Puxa, olha que oportunidade. Aí eu falei, puxa, ela vai ficar tão chateada, o aniversário dela online, né? Todos os anos, né? E ela pirou, ela falou, foi muito bom, mamãe, porque meus amigos cantaram parabéns e a professora trouxe os gatos para cantar parabéns. Quanto custa? E é tão sensacional, né, ouvir você falando sobre valor, porque muitas vezes a empresa ela se constitui e ela já cria lá um valor para o negócio dela. Então, sei lá, é respeitar os clientes acima de qualquer coisa, mas a empresa ela esquece que esse valor, na verdade, não é a estrutura predial, não é o valor dos funcionários, é o valor para o cliente. E esse valor para o cliente ele é muito mais importante que e talvez essa, de fato, seja a chave do grande negócio, né? Uma das chaves. Já estamos na nossa quarta chave do negócio para alavancar aí as empresas e já estamos pensando fora da caixinha. Eu queria dar um exemplo que me aconteceu agora, também aconteceu no dia de hoje, né? Eu estive falando com o meu amigo Fernando da IEX Soda, e aí ele falou assim, pô, Edson, eu vou te mandar aí uma cortesia, vou te mandar um produto, eles têm água com gás, mas é uma modalidade de produto onde até o final da embalagem ela garante a integridade
da gaseificação da água, né? E aí eu falei para ele, pô, legal, cara. Na verdade, ele sabe que eu sou assíduo em querer conhecer novos produtos. E aí ele me fez essa recomendação sem me pedir, sem que eu tivesse pedido nada, sem que eu tivesse comentado nada. Naquele momento, ele conhecia o cliente com quem ele estava falando. Na verdade, amigo, né? Ele conhecia o amigo com quem ele estava falando e ele sabia qual era o valor. E a pergunta é, será que as empresas estão identificando o que é valor para os seus clientes? É lógico que quando nós segmentamos uma categoria de clientes, a gente consegue identificar características que são comuns. Mas, às vezes, existem valores que são mais intrínsecos, que é valor específico de cada indivíduo e que a empresa tem que estar disposta a conhecer esses valores. Então, se você me permitir, eu vou chamar de quarta chave do sucesso. É identificar quais são os valores para o seu cliente. Eu sei que você não vai conseguir transferir os valores de todos os clientes para você, mas se você tiver uma recepção em respeito aos valores desses clientes e você tratar, deixando em evidência os valores desses clientes, as portas, eles sentirão que as portas sempre estão abertas para voltar. Tem um coração bem quentinho, um abraço bem forte recebendo esse cliente de volta, e aí ele vai estar predisposto a voltar sempre que ele puder para a tua empresa. E, Edson, olha que legal, né? A gente está falando da tecnologia, sim, né? De usar para escalar, de usar para chegar no cliente, mas e quando a gente traz, puxa, mas a tecnologia vai substituir o ser humano, não vai ter mais emprego. Não, cara, porque o robô ainda não sabe abraçar, o robô ele não tem abraço quentinho, o olhar. Né, o toque, a percepção dessa situação aí da professora com o gato, cara, isso é humano, né? É o que você falou, tá disposto a olhar o que é percepção de valor para o cliente, não é para mim enquanto empresa, mas, cara, se eu prestar atenção e o que os meus clientes entendem que é valor para. Pô, mas eu acho que não tem nada a ver isso, mas para ele tem, e é isso que importa, porque é para ele que você está vendendo, né? É para ele que você está levando. Alguém estava falando assim, puxa vida, a gente forma o caráter do aluno. Olha que bacana, né? O Pedro Melo aqui. Falar nisso, pessoal, a gente está muito louco aqui, porque perceberam que a gente fica louco, se deixar a gente vai para 8 lives. Mandem perguntas para a gente dos negócios, né, relacionadas a casos que vocês conhecem, para a gente tentar ajudar aqui num grande brainstorm, né, Edson? Que eu acho que esse é o lance. E aí é isso, é formação, né? Nós somos extrapola a nossa proposta de valor, não é dar conteúdo, não é dar aula, é formar, é estar junto, é se comprometer com o sucesso dele. Se ele é sucesso, se o aluno é sucesso, se, independente de que grau seja, do básico até o pós-doc, a gente é sucesso. A gente é plataforma para eles voarem, né? Então, eu tenho visto muita live de educação, Zé Pacheco, Rubem Alves, um monte de coisa relacionada para poder abrir mesmo o coração, né? E é isso, a educação, ela é feita de vínculos, ela não é de parede, ela não é de estrutura, são vínculos. A gente vê aqui os alunos falando, ex-alunos e tal, e assim, é o que a gente deixa, né, Edson? E a relação, cara, não é mais de aluno e professor, é uma relação de amor. O aluno manda para a gente o WhatsApp e fala, meu, que saudade, tem preço. Você fala, tô morrendo de saudade também, né? E aí eu brinco, né? Quando termina a aula, eu olho para a porta, todo mundo já saiu, eu falo, puxa vida, eu ainda ganho um dinheiro para fazer isso. Não é, Edson? Cara, é muito maravilhoso assim a gente fazer o que ama. Então eu tenho trabalhado em empreendedorismo com eles, muito essa coisa de descobrir o que te move, quais são as suas habilidades, competências, sabe, o autoconhecimento mesmo. Até uma aluna esse semestre falou, bom, eu tô aqui numa aula de coaching, eu falei, não é, eu nem, puxa vida, não é essa a ideia, até porque eu nem tenho essa formação, mas alguns exercícios, algumas atividades, porque se o empreendedor, o empresário, ele não amar aquilo, se ele não for apaixonado, ele não aguenta o tranco, com tanta dificuldade, né, Edson? Então tem que ter uma coisa maior, tem que ter uma paixão, um amor pelo negócio para que. Olha a situação que a gente vive hoje. Quem não amar verdadeiramente ali e tentar buscar uma solução, puxa vida, a gente vai tentar ajudar, mas é difícil de transpor, fazer essa travessia aí que a gente está vivendo, né? Não sei, enfim. Eu vou. Fala, meu amigo, que a gente fica até emocionado aqui.
Ô, Pri, e aí todas as vezes que eu te ouço falar, eu vai me subindo aqui um caminhão de emoção e eu também quero despejar todo esse caminhão de emoção, né? Você começou falando sobre a sala de aula e quando você fala de sala de aula, você diz que você acaba deixando um pouco de si para os seus alunos. Eu acho que eu acabo levando um pouco dos alunos dentro de mim, né? Eu costumo dizer que talvez não seja o braço inteiro, mas pelo menos uma boa parte do braço. O coração, eu tenho certeza que esse coração aqui é a discussão dos meus alunos. Fico muito feliz em ver eles participando aí, e eu nunca deixo de contar o quanto eu sou feliz pelo que os alunos representam para a gente, né? Então, eu começo dizendo aqui nesse momento que nós sempre levamos um pouco daquilo que a gente carrega. Eu acho que foi Santa Teresinha que disse que sempre as mãos que entregam as flores sempre carregam um pouco do perfume consigo, né? Eu acho que essa é a mais bela das verdades, e no cenário empresarial acontece da mesma forma, Frei. Cada empresa que eu passo, eu ganho uma experiência nova. Cada consultoria que eu faço, eu tenho um aprendizado novo. Cada cliente que eu recebo, eu tenho um aprendizado novo. Isso acontece todos os dias com a gente, com os nossos alunos em sala de aula. Na tua fala, você começou dizendo que a maior parte das pessoas pensam que essa revolução tecnológica vai acabar, vai produzir desemprego, mas, na verdade, as pessoas elas precisam ser acolhidas e só o ser humano faz isso porque a máquina não faz isso. Eu ainda vou além, Frei. A gente precisa de pessoas para que possam pensar o que a máquina precisa fazer, porque ela não vai conseguir fazer sozinha. Hoje nós vivemos um momento onde nossa taxa de desemprego aumentou muito, principalmente do último mês para cá, mas nós vamos aumentar a nossa taxa de empreendedorismo e a gente já percebe isso. São pessoas que estão vendendo máscaras, são pessoas que estão vendendo bolos, são pessoas que estão vendendo doces. E aí, o que a maior parte das pessoas ainda não conseguiram enxergar é que, nesse momento, as pessoas não estão comprando um bolo, ela está comprando o consolo daquela outra pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa precisa sobreviver. Então, a gente está mexendo com os valores, isso vai se instaurar na nossa sociedade profissional, e quem não conseguir ter essa percepção não vai seguir adiante no mercado empresarial, no mercado profissional. Hoje nós já temos uma legislação que ela permite a terceirização de atividades, são chamadas de atividades chaves, né? Essas atividades chaves, antigamente, por exemplo, era uma indústria, eu vou usar aqui o exemplo da Good Woman, que é uma fast fashion, né? É uma loja de roupas, e aí quando ela está vendendo ali, ela não está somente vendendo a roupa, antes aquele era o core do negócio, aquele era o coração, era vender a roupa, aquilo não poderia ser mais terceirizado. Hoje a legislação ela permite que aquilo seja terceirizado, mas o que a maior parte das pessoas ainda não estão enxergando é que essa terceirização vai permitir que as pessoas entreguem a sua própria alma. Daqui a pouco, se você me permitir, eu gostaria de falar sobre algumas características que o novo profissional vai precisar para esse mercado, mas é evidente que as pessoas não estão comprando, ela está comprando a alegria do outro, o prazer de poder doar. A satisfação, eu acho que aquele que doa, ele se sente, às vezes, muito mais satisfeito do que aquele que recebe. Às vezes, aquele que recebe, ele recebe ali um sustento, que é um sustento momentâneo, é um sustento, sei lá, da fome, é um sustento do corpo, mas aquele que entrega, ele está conseguindo um sustento para a alma. Parece até religioso o que eu estou falando, mas essa é uma grande verdade. A gente entrega muito da gente, mas a gente leva muito dos outros. Então, se você me permitir, a gente chega agora na quinta regra para o sucesso. Entende? Esse livro vai vender, hein? Esse livro vai vender. A quinta regra, e essa quinta regra para o sucesso, principalmente para as nossas micro e pequenas empresas, é conseguir carregar um pouco dos outros junto do nosso negócio. É a gente poder dizer, olha, eu aprendi com fulano. Eu vejo algumas empresas, eu vou dar aqui o exemplo da Ruffles, né? Da Ruffles é da PepsiCo, né? Ela tem a marca Ruffles, e ela permite que o cliente coparticipe, muitas vezes dando sugestão de nova estruturação para o produto. E essa nova estruturação para o produto é fazer com que o cliente seja parte do negócio dele. Então, não simplesmente ouvir o cliente, mas deixar o cliente participar da sua empresa. Olhar para aquele cliente e dizer assim, hoje eu quero ser exatamente o que é você. A gente vê todo mundo que passa na televisão, que faz algum sucesso, ainda que seja momentâneo, as grandes empresas vão lá, pegam esse cara, acolhe ele e diz assim, agora você é meu, vou te usar, não é? O Itaú fez isso com um vídeo do Nenezinho que rasgava o papel, a gente vê isso acontecendo com o Santander, que aí ele pegou o cara que era vendedor de água, a gente vê isso acontecendo no mundo empresarial de forma geral. E essas empresas, o que elas fizeram foi se apropriar dos seus clientes e trazer os seus clientes para dentro do seu negócio. Essa é uma experiência que não tem preço.
não teria faculdade nenhuma que te ensinaria, não teria, de repente, coaching nenhum que te ensinaria a fazer isso, não teria nenhuma experiência de vida que te permitisse fazer isso, porque isso é o que viveu o outro. Então, você permitir que o outro faça parte do teu negócio, talvez seja mais uma das lições para a gente pensar fora da caixinha e ter mais uma chave de sucesso. Então, e você sabe, Edson, que justamente isso que você está falando, né, na cultura startup e tal, que é a nossa, né, nosso dia a dia de aula, é a cocriação, né, é o cliente criar junto, sugerir produtos, é criar junto um serviço, é estender alguma coisa que você não oferecia, o cliente fala, pô, e se vocês fizessem isso? E se acontecesse assim também com o produto? E aí a gente poder acolher isso, né, então é uma cocriação, e é maravilhoso, é aquilo que você falou, é a coxinha de retalho, é deixar um pouquinho, né, de cada um. Olha só, o André está fazendo uma colocação aqui, eu vou trazer para você e tem mais uma pergunta, tá? O André, acho que é teu primo, André Luiz Souza, né? Ele está falando assim: olha só, quando fala assim dessa questão de valor, se nós valorizarmos e respeitarmos os nossos funcionários, eles também aprenderão a respeitar os nossos clientes, então isso é um espelho, né? Eu acho legal tratar os funcionários aí de forma legal, para que eles possam tratar com maior cliente, maior respeito aos nossos clientes. E aí eu dou aula de endomarketing, né? Que na verdade é trazer o marketing bacana, relacionamento para os funcionários, para que os funcionários, exatamente o que o André falou, né? Então, o patrimônio da empresa, né? E hoje você falou aí do seu cliente que falou: olha, o que eu faço com o meu funcionário? Eu não estou faturando, tal. E ele preocupado, caramba, é uma fidelidade que ele aumenta desse funcionário, é uma forma desse funcionário ser grato na relação, numa coisa que vai muito além, Edson, e que tem muito a ver com o teu negócio, que aí muda a relação trabalhista, né? Então, aquela coisa que você fala, eu vou trabalhar, ou agora eu vou processar a empresa onde eu trabalhei, porque eu quero ganhar muda essa relação. E isso é uma coisa também que sabe, eu penso muito, meu irmão é advogado trabalhista também, e aí eu falo, puxa vida, que relação é essa, né? Em lugares onde eu trabalhei por tanto tempo, poxa, você não vai acionar, você não vai, né, processar, né, e acontece de você falar assim, puxa, no balanço dessa relação, eu ganhei tanto mais do que eu deixei de ganhar em termos imensuráveis, não vou fazer. É uma questão ética com você mesmo, né? E essa relação ainda, né, Edson, eu entendo que às vezes os empregadores também, puxa, pisa na bola, o funcionário também, a gente entende as histórias, mas no geral, se as relações fossem diferentes, puxa, seria muito diferente né, até essa questão mais jurídica mesmo, porque é uma relação que a empresa me escolhe, mas eu também escolho a empresa me ajuda, mas eu também ajudo a empresa a crescer. Esse é um outro paradigma, assim, que eu acho que você é o cara por conta da tua formação aí jurídica, administrativa, marketing. Essas relações precisam mudar, né, Edson? A relação de empregado-empregador, assim, enfim, você é o cara. Inclusive, esse meu cliente, né, ele está na live aí, é o Johnny da Tres Company, né, ele acabou de mandar uma mensagem, quer dizer, acabou não, quase agora ele mandou uma mensagem, né? E é verdade, a gente precisa se humanizar. E muitas vezes a empresa ela faz isso de forma estratégica. Essa humanização, a empresa não faz porque ela é boazinha. A empresa não faz porque ela ama os seus clientes. Muitas vezes ela faz aquilo porque ela sabe que aquilo vai trazer retorno. Tá aí o exemplo, né? O Eduardo Pedro, depois eu vou até ver se eu consigo, vou compartilhar com vocês aí o contato dele para aqueles que se interessarem, mas o Eduardo Pedro, que ele é responsável por uma das empresas de tecnologia que eu falei no início, ele estava me contando que a empresa dele criou um túnel, e esse túnel é um túnel de sanitização. E para que serve esse túnel de sanitização? Para que os funcionários passem por dentro desse túnel e garanta que eles não vão levar contaminação para as pessoas que estão próximas a ele, para os seus clientes. Isso está levando para universidades, isso eles estão levando para dentro de construtoras. Quando a empresa ela implementa um processo desse dentro do negócio, ela está fazendo, mas ela está fazendo e ela está contando para os clientes que ela está fazendo. E a gente vê a 99 Táxi, ela criou uma campanha que ela diz, olha, todos os nossos veículos estão sendo higienizados, a gente está fazendo um processo de higienização para garantir a sua saúde. Aí depois vem as várias empresas de aplicativo, mas eu sei que o iFood fez isso, o iFood vem lá e diz, olha, para medidas de cuidado, os nossos funcionários estão garantindo a higienização das mãos, estão usando máscara, está garantindo que a embalagem seja higienizada, e é você quem retira a embalagem, porque a gente quer garantir o seu bem-estar. E ele põe o botão, né? O botão sem contato pessoal, com contato, né?
Você escolhe. Isso eu sei que parece uma besteira, mas a empresa, quando ela tem esse processo de humanização, ela não faz porque ela ama o cliente. Muitas vezes ela faz porque ela sabe que isso vai ser extremamente lucrativo. O Eduardo acabou de mandar mensagem para a gente, o Pedrão. A empresa dele, ela conseguiu pensar fora da caixinha, ela conseguiu enxergar aquilo que os outros não estavam enxergando, né? Olha só um exemplo. Tem uma cervejaria, uma micro cervejaria chamada Bela Beer. E a Bela Beer, ela faz lá vários tipos de cerveja, né? E aí eu fui lá, peguei uma cerveja, tomei, e eu falei assim, nossa, essa cerveja aqui eu achei muito boa, era uma cerveja sensacional, ela tinha lá um leve toque, parecia que era maracujá. E aí eles modificaram diversas fórmulas e eles não fizeram aquela. Em determinado momento eles fizeram assim, eu não sabia disso. Eles conseguiram fazer novamente uma fórmula muito parecida com a primeira que eles tinham descontinuado, só que era uma cerveja do tipo IPA, né, que é uma cerveja um pouco mais forte. E aí eles me falaram assim, olha, nós fizemos essa cerveja aqui, nós lembramos de você, prova essa cerveja. E ela lembrava, o paladar inicial era exatamente o mesmo paladar inicial da primeira cerveja. Veja que isso é um cuidado que a empresa tem. Talvez a gente esteja falando ainda dos valores, talvez a gente ainda esteja falando sobre a capacidade da empresa se relacionar com seus clientes, mas eu acho que o mais importante, a empresa está tendo a sensibilidade de conseguir transformar as necessidades do mercado, e essas necessidades elas são gerais e são genéricas, porque cada um tem uma necessidade diferente, e aí ele consegue pegar uma pessoa que possa representar aquele grupo, ele fala, eu vou fazer para você, porque eu fazendo para você, eu consigo representar todo aquele grupo. E eu acho que essa vai ser a nossa quinta lição, a nossa quinta chave do sucesso aí, hein, Frei? Boa, boa. É a gente conseguir atender, ainda que na sua integralidade, ainda que seja um único cliente, mas fazer com que esse cliente ele possa representar toda aquela sociedade, todo aquele público-alvo. Então, é uma representatividade, né? Ô, Edson, olha só, baseado nisso aí, a Cristiane Ramos aqui está perguntando para a gente, né? Na percepção de vocês, como o empresário nos dias de hoje deve agir com seus clientes, né? Mais razão ou mais emoção ou na medida? Né? A gente está tão coração aqui que ela falou, deixa eu dar uma perguntada lá para ver. Pri, eu acho que, na verdade, nunca vai existir uma resposta única, né? Porque, nesse caso, a gente teria que falar de um processo consultivo, a gente teria que conhecer a empresa, conhecer o cliente, conhecer o negócio dela. Imagina, por exemplo, que é para um tipo de público, que é um público que ele está acostumado com uma entrega sem muita interação. Imagina, é um público que vai comprar cigarro numa padaria. Ele fala, me dá um cigarro, o cara entrega o cigarro, ele entrega o dinheiro. Ele está lá num bairro, que é um bairro que ele está mais afastado, são pessoas onde o convívio social ele é muito mais proposital, ele é muito mais cheio de robustez do que de afeto, de afago. E aí, se você começa a agradar demais esse cliente, ele vai achar que tem alguma coisa errada, ele pode se assustar. Eu vou dar um exemplo real para você. Quando a empresa GVT ela veio para o mercado, a empresa eu utilizava a banda larga. Desculpa se aí na live tiver alguém que trabalha hoje na GVT, mas antigamente era na Telefônica. Eu prometo que eu vou falar só um pouquinho mal, mas depois eu vou tentar de alguma forma me redimir, tá bom? Mas eu lembro que eu utilizava Vivo e era um sacrilégio. Eu ligava lá e aí os caras falavam assim, só um instantinho que eu vou transferir a ligação. Você passava 3 dias e ninguém te atendia, ninguém resolveu o problema. Se tinha problema de internet, ela voltava a funcionar sozinha. Sua ligação é muito importante para nós. Aguarde um pouquinho. E aí, eu tenho isso na minha cabeça, que quando ele dizia que ele ia transferir a ligação, ele transferia para a pessoa que estava do lado dele. Ele cutucava e falava assim, ó, pega esse besta que está aí. E aí, ele falava assim, por gentileza, qual o número do seu CPF? Pô, foi ele que inventou o BINA, ele que trouxe a BINA para o Brasil, né? Ele me pergunta o meu número de telefone para quê? Ele me pergunta o meu CPF, mas o amigo dele anterior já perguntou. Tem um sistema que identifica, mas por que ele faz isso? Às vezes eu pensava que eles me odiavam. E aí, por ironia do destino, um dia eu estou andando na rua e eu vejo lá atrás de um ônibus, né? Estava escrito assim, GVT, Internet de Alta Velocidade. Aí eu falei, bom, eu já estou perdido, eu vou dar uma ligadinha lá. E aí, ao invés de ligar como eu estava dirigindo, eu cheguei em casa, acessei o site e estava escrito, se você quer falar com a GVT, coloque o seu telefone aqui. E aí eu coloquei o telefone e apertei o botão enviar. Na hora que eu cliquei apertar o botão enviar, tocou o meu celular. E eu atendi o celular. Eu falei, alô, quem tá falando? Aqui é da GVT. Eu falei, para de brincadeira, quem tá falando? O cara, não, aqui é da GVT. Eu falei, cara, eu tô meio atarefado aqui, não fica brincando não, me diz quem tá falando. Eu falei, desculpa, senhor, é que nós recebemos aqui um número e nós entendemos que você queria falar com a GVT. Eu falei, não, eu quero falar com a GVT, mas eu acabei de acessar o site da GVT. Eu acabei de apertar o meu número de celular e mandar enviar meu telefone e tocou.
Cara, eu não sei nem o que você tem para oferecer, mas se você realmente for da GVT, eu já te amo e quero contratar o teu trabalho. Porque o meu principal problema era conseguir falar com a Telefônica. E agora a empresa é que me liga. Então, independente da funcionalidade da internet naquele momento, porque a minha já não funcionava mesmo, eu assumi o risco de trocar. E depois, só para poder me sacanear, né? Porque às vezes eu conto essa situação em sala de aula, aí a Vivo Telefônica foi lá e comprou a GVT e agora ele falou, pega essa, Edson, agora você está de novo com a gente, né? Fizeram para me sacanear, mas o processo era somente eles ouvirem os clientes. Ele estava no momento que ele não tinha concorrente, ele estava no momento que ele era o único fornecedor daquele tipo de atividade, ele estava no momento que qualquer coisa que ele fizesse, o cliente ia ser obrigado a engolir. Confesso que algumas pessoas, não que eu seja velho, viu, primo, não é isso, nem que você também seja velho, mas eu confesso que muitas pessoas que tiveram que utilizar o speed da Telefônica, hoje é extremamente suscetível a contratar qualquer outro serviço, justamente pelos erros estratégicos que eles cometeram em algum momento da vida. Exato, né? Edson, você falou isso, eu sou o único no mercado, tô nadando de braçada, estou no Oceano Azul, né? No entanto, até o Jonas está pedindo para a gente indicar uns livros, aí eu vou falar dois, Jonas, já, que tem a ver com isso. Tem um que eu sou apaixonada, todo mundo que foi meu aluno tem esse livro aí comum, mas é o Love Marks, né, marcas de amor, como fazer conexões emocionais, né, das marcas com os clientes. E assim, além do livro ser maravilhoso, ele tem um design, ele tem mil informações assim de uma forma colocada tão bonita, ele é lindo esse livro, tem que ter. Ele fala muito de que uma marca de amor é uma marca que respeita o seu cliente. Então, assim, se você está sozinho no mercado, se você nada de braçada, se você está no Oceano Azul, cara, é respeito. Né, é o que você falou lá no começo, a empatia, se coloca no lugar, respeita, então não importa, você jamais vai virar uma marca de amor, mesmo nadando sozinho nesse mercado, se você não tiver minimamente respeito pelo cliente, né? Então, eu gosto muito dessa bibliografia, vale a pena, então é o Love Marques, e falar também a estratégia do Oceano Azul, né? Que hoje eu acho que ela cai que nem uma luva, né? É você pensar que muitas coisas que você estava fazendo e até a pequena mudança de canal te tira do Oceano Vermelho, da concorrência, da guerra, do sangue e te leva para o Oceano Azul por conta de uma mudança de distribuição, por conta de entregar delivery, uma coisa que você não fazia, enfim, né? Aí eu vou te pedir para falar mais umas indicações. A Maria Tereza, querida, está falando aqui, ó. Vocês acham que estamos em um estágio muito além da fase da experiência do cliente? Eu tenho uma ideia aqui, mas me fala o que você pensa, Edson, sobre está muito além da fase da experiência do cliente. Eu acho que muito além não, Pri. Eu costumo dizer que nada nessa vida é excelente, não é? Na verdade, eu acho que só tem uma coisa que é excelente nessa vida, e eu costumo dizer muito isso em sala de aula, e o que eu considero que é excelente nessa vida sou eu, porque minha mãe disse, minha mãe não mente. Minha mãe sempre fala, meu filho é excelente. Então, tirando eu, mais nada é excelente. Mas eu costumo usar como exemplo o pessoal da Apple, né? O pessoal da Apple, daqui a pouco, ele está no iPhone 3.797. A gente consegue identificar que existe uma tendência para a excelência. A excelência é para lá. Segue aquele caminho, que aquele caminho é uma tendência para a excelência. Então, respondendo à pergunta, nós estamos muito além da produção dos nossos marketings, das nossas ações de experiência com o cliente? Não. Nós vamos ter que o tempo inteiro mudar para atender ainda com mais precisão essas experiências. Disse em algum momento aqui da minha fala que marketing, o que era ontem não é hoje, muito menos vai ser amanhã. Então, nós nunca vamos estar além. Nós talvez estejamos sempre aquém, ainda que o cliente nem saiba que ele queira aquela condição. Porque, às vezes, a gente estimula um desejo nele, né? A gente gera o desejo dele em querer fazer aquela experimentação. Mas, de fato, muitas vezes ele tem diversas necessidades que a gente está muito aquém, a gente não consegue alcançar, justamente por não conseguir sentir a dor do cliente. E quando a gente sente a dor do cliente, estou voltando agora aqui para as nossas conversas de startup, mas quando a gente consegue perceber a dor daquele cliente, a gente consegue satisfazer ele, e a experiência é o melhor caminho para tornar ele satisfeito com essa dor que nós estamos dispostos a sanar.
Eu ia nessa linha também, assim, né? Eu acho que a gente ainda tem que prestar, né? Quem dera a gente tivesse passado dessa fase da experiência, né, do cliente. Eu falo muito, Edson, com pequenos negócios que têm loja física, né? Antes da crise, claro. E aí eu estava conversando com uma amiga e ela falando, puxa, minha loja é pequenininha, eu tô aí agora concorrendo com e-commerce e tal. Então, claro que as lojas físicas vão voltar, vão ter que rever, talvez vão ter que abrir, lançar mão de outras coisas e tal, que elas não trabalhariam numa volta, num retorno à vida normal, que eu acho que não volta mais. Mas eu falei, brinquei com ela, eu falei, você não vende produtos, vestidos, roupas, artigos de papelaria, né? Eu falei, você vende um cafezinho com você, um papo junto, você vende, olha, isso aqui é a tua cara. Então, quando a gente vem aqui, uma loja física, tranquila, né, assim, num mall, num pequeno shopping, mas tem você que é o diferencial. Eu falei, então, faça, né, essa tua recepção, o teu abraço, o chazinho que você tem aqui, uma forma de falar, o que você está precisando? Peraí que eu tenho, né, eu vou achar aqui o que você está precisando. Entender essa dor, e é uma experiência. Então, assim, a gente precisa de grandes movimentos, de grandes investimentos? Não, é o perceber, é entender a dor, né? Isso eu acho que isso é experiência, e a gente ainda não avançou dessa fase, a gente ainda, eu acho que agora retorna com mais força ainda, né? Ó, tem uma pergunta aqui, eu achei bem bacana do Arthur, querido, né, Arthur Heroles, ele fala assim, ó, em relação a essa caixinha, né, que a gente fala aí, fazer coisas fora da caixinha, né, e como que fica a relação com essa caixinha e os nossos bloqueios para evitarmos riscos? Então, cara, perfeito, né, os bloqueios que a gente tem e como sair da caixinha se a gente sempre foi criado para, isso é arriscado, o fracasso, não pode errar, caneta vermelha. E aí, né, Edson, como que fica isso? A gente põe uma live, vamos sair da caixa numa cultura, uma criação de fica encaixotadinho, que é melhor assim. E aí? Antes de tudo, eu queria agradecer o Arthur, né, porque ele está nos dando a possibilidade de falar sobre coisas que são extremamente importantes para toda a nossa sociedade, porque isso é uma característica social e que tem aos poucos modificado. Arthur, a primeira coisa que eu preciso te contar é assim, quando a gente fala de empreender, você automaticamente tem que sair da caixinha. Você não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que todo mundo sempre fez. Então, se você quer ter resultados diferentes, você vai precisar ter ações diferentes, né? Mas o problema não está em simplesmente sair da caixinha, está em você conseguir aprender qual a melhor técnica para sair da caixinha. Não é um lampejo de genialidade sempre que às vezes você está dormindo e você acorda e fala, olá, eu achei aqui a solução do negócio, resolvi todos os meus problemas, resolvi todos os problemas do meu cliente. Muitas vezes você vai ter que suar, você vai ter um sacrifício para identificar isso. É você conseguir enxergar a dor do teu cliente de fato. E eu costumo sempre dizer, me diga qual é o teu problema, que eu te digo qual é a solução. E a solução sempre vai ser um grande produto. E se você me disser, professor, mas esse produto já existe, Edson, esse produto já existe, eu tenho que te dizer, Arthur, que se esse produto já existe, então usa. Porque se você está sentindo essa dor e você não usa, é porque talvez esse produto não seja tão eficiente para a sua dor. Ou então talvez eu, no papel de fornecedor, não consegui entender de fato qual é a sua dor e eu quero entregar sempre a mesma ferramenta para solucionar uma dor que é uma dor diferente. Um dia pode ser uma dor de cabeça, outro dia uma dor de barriga, e as soluções nunca serão as mesmas. Boa, muito boa, né? O Célio está falando aqui, alguns nichos foram obrigados a se adaptar às novas tecnologias. O que vocês acham que irão ocorrer com essas mudanças, né? É meio que um exercício de futurologia, né, Edson? Assim, mas eu acho que o que é certo, eu penso que o que vai é que a gente não vai voltar ao que era. Então, a gente ensinou um pouco o consumidor a consumir diferente, aí a memória, o aprendizado, tal. Então, o que era não vai ser. E agora é hora de pôr em prática tudo que a gente sempre falou em aula e por aí vai, né? E vai exigir um esforço, né, Edson? A gente falou bastante aí de a máquina não substitui o homem, o robô, mas para você poder colocar a programação no robô, você vai ter que estudar. Então, eu acho que estudar a vida inteira
Eu acho que já é uma premissa que já estava se falando, que agora é sem volta, é estudar a vida inteira e tudo quanto é tipo de aprendizado, né? Comportamental, técnico, tudo que aparecer, estuda, porque aí a gente supera essa substituição de máquina e fazeres mecânicos, produção mecânica, né? Fala aí, meu amigo. O Arthur, antes de tudo, eu queria te contar um segredo aqui que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Eu fiz um curso com a mãe de Ná, eu sou vidente, eu vou fazer uma previsão do futuro agora, tá? E aí, nesse processo de ser vidente, eu vou aproveitar para falar, e aí já convido aí os nossos alunos do NACEA, né, que é o núcleo de apoio ao aluno, à carreira do aluno de agronegócio, para que ele possa prestar atenção, porque esses são fatores fundamentais para o novo profissional do mercado. Então, quando eu falo de fatores fundamentais, são características que vai se exigir. Primeiro, que ele seja multifuncional. E por que ele vai ter que ser multifuncional? Porque a necessidade de tomada de decisão ela tem que ser imediata. Se você der a oportunidade, o cliente ele vai virar as costas, ele vai buscar o concorrente. Então, tem que ser imediata. Outra característica que é necessária da empresa se adaptar e que o novo perfil profissional vai exigir é que aquele profissional, aquele atendente, aquele primeiro contato do cliente, ele tenha por princípio o que nós chamamos de dono do negócio. Ele vai ter que olhar para a empresa e dizer, essa empresa é minha, então eu vou fazer por essa empresa o que pode ser feito de melhor. Eu não vou fazer somente o que vai atender a necessidade daquele cliente. Eu vou além na medida que eu puder ir além, na medida que eu puder conhecer aquele cliente, e eu vou fazer com que esse cliente se sinta encantado com todo esse processo. Talvez uma outra mudança estrutural que vai ser necessário no perfil desse profissional é a capacidade de empreender. E quando eu falo capacidade de empreender, e aí a Pri já falou isso muito bem, vai exigir que o aluno se dedique a estudar, a aprender, a conhecer, porque todas as que a gente fala em empreender não precisa ser montar o seu próprio negócio, pode ser empreender no negócio do outro. Eu digo isso porque todo aquele que ele assume para si a função de empreendedor, ele consegue enxergar a solução do problema e todos os processos a partir de sempre, mas agora com muito mais afinco, eles precisam ser consultivos. O cliente ele tem que chegar com um problema e ele sair dando risada porque ele não lembra mais que aquele problema existe. E aí lembra que quase agora nós falamos de empatia. Essa condição ela vai ser essencial e característica da empatia que ele vai ter pelo outro. Pri, se você me disser assim, talvez, eu acho que foi o Célio que fez a pergunta também, e o Célio, e aí eu também replico para você aqui esse quase meu pré-questionamento. Se você me disser, mas eu tenho que ter isso como valor, porque se eu tiver que ter isso como valor, eu vou ter que mudar o meu eu. Célio, se você quer continuar mantendo todo o sucesso do seu negócio, você vai ter que mudar o seu eu. Eu não sei te dizer se você vai conseguir lapidar isso de uma forma muito fácil, mas a vida, a todo momento, ela vai nos dando a oportunidade da gente se remoldar. E essa é uma nova oportunidade para a nossa sociedade se remoldar. Eu acho que isso é essencial. Eu estive falando hoje com um dos clientes que eu atendi, e aí eu disse assim para ele, vai chegar um momento agora, em pouco tempo, que nós vamos buscar mecanismos para remunerar os nossos funcionários por produtividade. É uma administração por objetivos de fato. Então, teu salário é R$1.000, mas se você atingir aquele resultado, você vai ganhar um bônus. Esse bônus vai ser um bônus de verdade, porque a empresa vai perceber que se ela contratar 2 funcionários, ela vai aumentar o custo dela. Ela vai contratar um funcionário que vai fazer o trabalho de 2 e vai sair da empresa super feliz porque ele ganhou mais do que aquilo que ele foi contratado para fazer. Isso é uma estratégia de gestão de custo e os novos profissionais vão ter que fazer essa gestão de custo. As empresas não vão querer mais estruturas grandes, eles querem ser minimalistas, que é para reduzir as suas operações. E aí, essa é a condição essencial. Márcio, se o teu negócio não tiver remodelado para que as pessoas sejam diferentes, para que o pensamento estratégico seja diferente e que para que a gestão, principalmente a gestão de remuneração e gestão de custos sejam diferentes, você está fadado a fazer com que o mercado na tua empresa seja, ou pelo menos o mercado não, mas pelo menos a tua empresa seja exatamente igual que era antes, não vai mudar nada, exceto a condição de que você vai perder os seus clientes. Isso é certo, né, Edson? Isso é a única certeza que você vai ter, né? Ó, eu queria ficar aqui com você até 00:30, mas eu não sei se essa galera vai ficar, mas eu ficaria fácil. A gente está 1h13, cara, que delícia. Eu acho que a gente tem que fazer versão falar o 6º passo fora da caixa, milhares. Tem mais uma perguntinha aqui que eu acho bacana, porque eu acho ela hard, o Johnny deu uma oportunidade boa aí para a gente pensar, para a gente, né, queimar os nossos
neurônios. Olha só, ele fala assim, Johnny, um dos setores mais tecnológicos é a aviação, né? Com as suas experiências, com as nossas experiências, vocês acham que as companhias aéreas investirão em tecnologia ainda mais para reduzir custos operacionais? Eu estava pensando nelas hoje, mas fala aí, Edson, o que você acha? Puxa vida, né? É um setor que bem sensível aí a tudo isso, né? Não, essa pergunta veio do Johnny, ele fez para me sacanear, ele é cliente do meu escritório, né? Ele fez isso para me sacanear, é a área de atuação dele, né? Eu até tive previamente conversando com ele sobre isso, e eu acho que esse é um dos setores que mais vai sofrer. E vai sofrer porque a tecnologia proporcionou isso. Então, provisoriamente, as pessoas estão perdendo a sua renda, e pelo fato de perderem a renda, elas vão viajar menos a passeio. As empresas, nesse período de Covid, elas aprenderam que eu não preciso mais deslocar um funcionário para fazer uma reunião. E as pessoas estão utilizando as ferramentas de reunião digital, de videoconferência, e essa nova tecnologia, que não era tão aperfeiçoada, está se aperfeiçoando na prática agora. É simultâneo. As pessoas estão usando e está sendo melhorada, vão usando e está sendo melhorada. Então, eu acho que o setor aéreo ele realmente vai ter uma dificuldade. Só que o setor aéreo ele vai ter que reinventar o negócio. Ele não pode mais vender o transporte para pessoas. Ele vai ter que vender ali um espaço de convivência. Hoje nós temos, por exemplo, ônibus que são ônibus turísticos, nós temos trens turísticos, só que a gente ainda não tem, por exemplo, um avião turístico. Eu sei que seria um processo muito mais dificultoso fazer, mas esse é um ato também de pensar fora da caixinha. Ou a aviação aérea, ela muda o negócio dos processos dela, ou então ela vai ficar fadado a ter uma redução natural do volume de serviços, porque os clientes, por um bom período, vão usar menos, até que a gente sopra novamente uma amnésia e a gente lembre que a gente não precisa mais garantir lá, que a gente precisa proteger o nosso patrimônio, proteger o nosso dinheiro, que a gente tem que gastar menos. Enquanto a gente ainda tiver essa condição na nossa cabeça, nós sabemos que o mercado ele não vai conseguir se reestruturar de uma forma tão simplória. Se a pergunta for, eles devem investir em novas tecnologias, eu diria, tecnologias de baixo custo, para que atendam de forma diferenciada e produzindo mecanismos de relacionamento com o cliente, e através dessa operação de redução do custo, talvez eles vão se tornar mais atrativos ainda para o negócio de forma em geral. E mais do que nunca, né, a gente fala da revisitação da proposta de valor da companhia aérea, né? Qual é a proposta de valor, né? A locomoção. Hoje eu estava assistindo estava vendo um canal no YouTube e tinha um morador de uma região lá da Alemanha e ele estava levando a gente para conhecer as montanhas numa cidade da Alemanha com o gato dele ali e eu olhei para a tela da TV, que nem é tão grande, né, é uma TV pequena até, cara, eu dei uma viajada para aquelas montanhas ali da Alemanha, né? Então eu pensei, bem nessa pergunta do Johnny aí, né? Bem sobre o que o Eduardo Pedro aqui está falando também, né? Nossa, a gente viaja virtualmente também e quanto a gente não viaja. Então, ela vai ter que sentar, né? A companhia aérea vai ter que sentar, vai ter que trazer. Eu faria, mas não sei. Quem está ali no front com o cliente, e ela tem subsídio para isso, ela tem formação para isso, entender a verdadeira, né, eu acho que é a sensação e a experiência dos clientes, business, seja viagem a turismo, seja trabalho, enfim, e trazer isso de volta à tona para diversificar os negócios, para repensar outras formas de viagem, mais curtas, mais longas, virtuais, enfim, né, Edson? E aí tem que sair da caixa mesmo, e talvez não colocar o resultado financeiro lá na frente como grande, mas ela ter soluções com resultado financeiro pensando na proposta de valor, na entrega, né, do que realmente o cliente está comprando. É uma locomoção? Não, são outros benefícios, outras coisas, outros atributos, e aí pensar sobre isso. Então, vai exigir um exercício de reflexão muito forte, né? É muito, muito louco tudo isso, né? Fala. Só para complementar aqui, eu acho que ninguém estava preparado para a Covid ela realmente mudou o mercado. A companhia aérea estava muito menos preparada para isso, tanto que a gente viu a quantidade de erros estratégicos que surgiram nesse momento.
mas eu acho que vai ter uma segunda guerra mundial para as companhias aéreas. Vai ser na hora que homologarem os serviços de taxiamento aéreo através de drone. E a gente não está longe disso. Então, se as companhias aéreas não tiverem, talvez na pergunta que foi feita pelo Johnny, as companhias aéreas têm que investir em tecnologia, eu acho que elas têm que pensar nesse tipo de negócio, nesse tipo de tecnologia, de atendimento ao nível de satisfação do cliente e também de atendimento às novas soluções que estão prestes a surgir no mercado, né? Mas eu acho que talvez esse vai ser o cenário revolucionador. Eu digo isso porque, às vezes, o cenário muda num pontapé e a gente não tem tempo de acompanhar. Até hoje é muito comum as pessoas ligarem a televisão para poder mexer no celular. Nesse período de Covid, as pessoas cansaram da televisão porque está repetindo sempre as mesmas informações, e aí as pessoas decidiram que agora querem assistir live. Estamos aqui para isso, já batemos o recorde da Marília Mendonça, não sei se está todo mundo acompanhando aí, inclusive aproveita para mandar um beijo para o QR Code, não sei quem é o QR Code, mas quero mandar um beijo para o QR Code, né? Vamos parafrasear as grandes lives que já tivemos nesse momento. Mas a Rede Globo, ela acabou de contratar artistas para fazer live. Então, penso eu que ela também está preocupada com esse cenário e ela sabe do quanto ela vai sofrer porque ela não conseguiu se reinventar. A partir do momento que eu posso assistir uma live pela internet, para que eu utilizaria, então, uma emissora de televisão para fazer isso? E aí me parece perder até um pouco da lógica daquele negócio, que enquanto ele não se remodelar, enquanto a televisão não puder me permitir sentir fragrância, não permitir sentir cheiro, ela não poder me permitir viver outras experiências, a gente vai ver mais um meio tecnológico sumindo em meio a todo esse caos. Isso aí, Edson, olha, 1h20, meu amigo, não parece que passou isso, né? Muito bom. Puxa vida, eu queria muito agradecer. Tem algumas perguntas aqui a mais, eu vou fazer assim, eu vou mandar para você, né? Pessoal, a gente super agradece, assim, que legal essa interação, né, Edson? Muito gostoso. Assim, agradecer as perguntas, agradecer a atenção, a presença, né, o carinho, as milhares de mensagens, essa vibe boa pra caramba, assim, que nos alimenta, eu sei que meu parceiro aqui também, e dizer, assim, que eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, eu acho que a gente tem que fazer com mais participação, pessoal que bola as lives aí, que faz essa tecnologia streaming e tal, cria uma forma da gente fazer uma sala aí maior, ou a gente vai para uma outra sala, para o Zoom, vai para o Classroom, para debater tudo isso, que é muito bom, né? E só que elas são mais fechadas, se a gente fizer aberta, passam as pessoas, dá uma perguntadinha e vai, né? Bem democráticas, eu acho. E que delícia, assim, que tá com essa turma, matar um pouquinho as saudades de vários, matar as saudades dos que estão aqui com a gente esse semestre. Edson, cara, show. Deixa um recado, se você quiser deixar depois mandar uma lista de bibliografia, o pessoal pediu aqui de livros, de coisas bacanas. E, meu, foi muito bom estar contigo, assim. Que delícia. Super mega obrigada. Eu não podia inaugurar, né, de uma forma tão querida essas lives aí. Na verdade, eu que agradeço todo o carinho e recepção que você teve por mim, e aí ver os nossos amigos aí, muitos amigos pessoais, né? Muitos alunos, muitos clientes, outras pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas parafraseando aqui as frases do Orkut, são pessoas que eu acabei de conhecer, mas que eu já considero pacas, né? Então eu queria agradecer de coração por todo esse carinho que vocês têm tratado comigo. Eu queria, Pri, se você me permite também, agradecer aqui, principalmente o pessoal que vai participar do NACEA, né, que é o nosso núcleo de apoio à carreira do estudante do agronegócio, porque eu acho que essas pessoas, mais do que nunca, vão precisar do nosso suporte para voltar ao mercado de trabalho. Eu gostaria de agradecer para quem pôde participar. Também a PCA Tech, que aí é representada pelo Eduardo Pedro. Pedrão, muito obrigado pela gentileza da sua participação e contribuição durante o desenvolvimento dessa aula. Eu estou chamando de aula porque eu acho que a gente teve tantos ensinamentos bons aqui que eu prefiro chamar de aula, né? Então, Bela Bir também, obrigado aí por me permitir falar os exemplos que foram vivenciados aí na empresa de vocês, muito legal. A mesma coisa em relação a Exoda, muito obrigado por me permitir utilizar esse exemplo e poder dizer o quanto vocês estão preocupados com toda a sociedade. Good Woman também, uma empresa de fashion store, que eu acabei dando exemplo aqui. Muito obrigado por me permitir falar no nome de vocês, até porque se vocês não me permitissem, vocês poderiam me processar agora por uso indevido da imagem, e aí eu estaria frito, não é? Um advogado tendo que pagar por uso indevido da imagem. Então, de coração, muito obrigado por todo o carinho, por toda a acolhida de vocês. Gente,
Obrigada, um grande beijo. Assim, eles estão falando várias coisas, né? Agradecendo, falando dos lugares que a gente passou, Uninove, Brás Cubas, tem Fatec, tem um monte de gente legal aqui. Um beijo, assim, sintam-se super, super abraçados, beijados, sinta essa energia e que a gente possa se encontrar numa próxima aí rapidinho, tá, Edson? Se você quiser me convidar, eu te convido, a gente faz um bem bolado. Vamos para a sala de aula juntos, semana que vem, já está marcado. E um beijão, fiquem com Deus, todos se cuidem bastante. A gente sabe que não é nenhuma coisa nem outra, mas as duas coisas juntas, né? E que aí Deus abençoe e dê muita sabedoria para os nossos governantes para que as coisas caminhem da melhor forma, né? Mas acho que principalmente cuidando das pessoas, das vidas, da nossa saúde e orando também aqui firme, né, vibrando por essas pessoas que estão lá fazendo a gente poder ficar aqui. Então, o pessoal da saúde, o pessoal que entrega as coisas para a gente, o pessoal que está trabalhando aí quase que normalmente, para a gente poder se dar ao luxo, né, e o privilégio de poder ficar. Nossa, minha gratidão, e assim, quanto mais a gente puder prestar serviço daqui online, para também contribuir com essas pessoas que estão dando até as vidas, né, delas aí por nós, é o que a gente vai fazer com todo o nosso amor e todo o nosso coração, né, Edson? Então, agradecer a turma aqui do VOC, vamos ocupar a cidade, a turminha do Caio Cunha, que está aqui dando um super suporte para a gente, a Ju, tá o Pipa, o Fernando, o Caio Cunha e toda essa galera, a Cintia que passou aqui, um monte de gente bacana, a Ju, enfim, brigadaça, obrigada, minha prima lá, a Lilian, os seus primos, tem parente, tem tudo, né? Obrigada e grande beijo, beijo enorme. Vamos nos falando, né? É isso. E aí, eu juro que essa é a última informação que eu queria falar. Algumas pessoas vão falar, pô, Edson, você deu uma engordada, não é? É a camisa, não é? E o pessoal aí da Artes que não conseguiram mexer, alterar o efeito, mas eu tô aqui, o corpo tá tanquinho, tá sarado, não tem nada a ver com quarentena, tô em dia, tá bom? Galera, mais uma vez, muito obrigado, muita saúde para todos vocês, um abraço, um grande beijo, e se tudo der certo, a gente se vê em breve. Valeu! Beijo, beijo, obrigada, gente.